Continuando exercício 5 nas páginas 87 e 88. Guilherme construiu uma pipa conforme a figura e, para reforçá-la, pretende contornar sua estrutura com 1 metro de linha. Será que a quantidade de linha é suficiente para contornar toda a estrutura? Essa é a pipa que o Guilherme desenvolveu, certo? Se vocês forem analisar a figura, pessoal, vocês vão perceber que na apostila de vocês não tem esses pontos que eu coloquei. A, B, E, F, D, C, essa marca de ângulo de 90 graus e essa segunda marca do ângulo de 90 graus. Então, vou dar aí um tempinho para vocês anotarem cada um desses pontos para nós continuarmos com a resolução. Tudo bem? Tá joia. O que seria contornar toda essa estrutura? É sair do ponto A, desce para B, E, F, volta e fecha aqui no ponto A. Isso para nós em matemática é perímetro. Então, nós precisamos saber se o cálculo do perímetro vai dar um resultado aonde 1 metro de linha seria suficiente, tá? Olha o que a gente vai fazer. Tá vendo esse triângulo ABC aqui? Eu ampliei ele aqui pra gente, olha. Triângulo ABC. Nós precisamos descobrir essa medida do segmento AB, que nesse triângulo retângulo é a hipotenusa. Ele já colocou 2 medidas pra gente. O segmento CB, ele tá falando que mede 15. De onde ele retirou esse valor? Olha, do ponto A, aqui, ó, esse pontilhado, até esse outro pontilhado, tem 15 centímetros. É por isso que ele marcou que aqui tem 15. Do ponto A até o ponto F, olha, do A até o F, tem 43 centímetros, tá vendo? E aqui, do ponto C ao ponto F, tem quantos centímetros? 15 mais 20. 15 mais 20 dá 35. Por isso que ele fez esse cálculo, 43 menos 35, do ponto A ao ponto F, menos do ponto C ao ponto F. 43 menos 35, que dá 8. Conseguiram compreender? Esse cálculo aqui nos dá essa medida do AC aqui, olha. Esse segmento pequenininho, tá? Então, agora, por Pitágoras, nós vamos calcular a medida desconhecida do segmento AB, que nós chamamos de x. Usando a fórmula do Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o valor desconhecido, um cateto mede 8, o outro cateto mede 15. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225, então a hipotenusa ao quadrado é 289. Passando o quadrado para o segundo membro na forma da raiz quadrada, a medida desconhecida é raiz quadrada de 289. Vamos pensar. Que número elevado ao quadrado é 289? Tem que ser um número maior que 10. Por quê? Porque a raiz de 100 é 10. 289 é maior que 100, então a raiz de 289 é maior que 10. Que número maior que 10, quando multiplicado por ele mesmo, termina em 9? Pode ser o 13 e pode ser o 17. Nós já fizemos esse cálculo nos exercícios anteriores. 13 ao quadrado é 169. O 17 ao quadrado é que dá 289. Então, o valor de x é 17 centímetros. Esse segmento AB, nós sabemos, então, que tem 17 centímetros. Qual é o outro segmento desconhecido para nós? Esse segmento DEF. Então, vamos para o cálculo. Continua no próximo slide. Olha só, esse triângulo DFE, tá vendo o triângulo retângulo? Eu ampliei ele aqui pra gente. O segmento DE mede 15, como que eu sei? Já falei pra vocês aqui em cima, olha. Ele colocou aqui, ó, entre os pontilhados 15 centímetros, é a mesma medida desse segmento. E aqui DF mede 20, como eu sei, ele já colocou aqui pra gente no enunciado, ó, 20 centímetros. O valor desconhecido, aqui eu coloquei x novamente, poderia ter colocado y ou qualquer outra letra, certo? É o segmento EF, tá? De novo, é a hipotenusa. Então, vamos lá. Cálculo do segmento EF no triângulo DEF.
Fórmula do Teorema de Pitágoras. Substituindo os valores, a hipotenusa ao quadrado é 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Olha os catetos, 15 e 20. Fazendo os cálculos, x ao quadrado é 225 mais 400, x ao quadrado é 625. Temos que descobrir o valor da raiz quadrada de 625. É um número maior que 100, com certeza, certo? 625. Então, a raiz de 625 é um número maior que 10. O 15 ao quadrado, que termina em 5, a gente já sabe que dá 225. Como 625 também termina em 5, é o próximo número maior que 10 que termina em 5. Se o 15 já dá 225, qual é o primeiro número que termina em 5 maior que 10? É o 25. 25 vezes 25, se vocês fizerem a conta, vai dar 625. Então, o valor desse segmento EF mede 25 centímetros. Continuando no próximo slide. Aqui nós temos a pipa original. O triângulo DEF. E aqui a gente vai ver uma outra maneira de calcular o valor de x através dos ternos pitagóricos. Ao estudarmos a parte teórica do Teorema de Pitágoras, vimos um triângulo retângulo com catetos de medidas 3 e 4 e hipotenusa de medida 5. Essas medidas 3, 4, 5, bem como seus múltiplos, são ternos pitagóricos. O triângulo DEF apresenta catetos de medidas 15 e 20, que são múltiplos de 3 e 4. Olha, 3 vezes 5 dá 15 e 4 vezes 5 dá 20. Logo, a sua hipotenusa tem medida 25. Por que 25? Porque o 5 vezes 5 dá 25. Então, olha, a terna 3, 4, 5 tem como múltiplos 15, 20 e 25. Se nós lembrarmos dessa terna pitagórica, a gente consegue descobrir o valor desse segmento EF sem fazer cálculo nenhum. Se 15 é 3 vezes 5, o 20 é 4 vezes 5, então esse x vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Portanto, x igual a 25 centímetros. Essa é uma outra maneira de encontrar o valor do segmento EF. Continuando, continuação do exercício. Aqui nós temos o desenho da pipa com todas as medidas do seu contorno, certo? Então, nós temos que somar esse segmento e esse de medida 17, este segmento e este de medida 15, este e este último segmento de medida 25. Para verificar se a quantidade de linha é suficiente para contornar toda a estrutura, basta calcular o perímetro da pipa e verificar se é menor que 1 metro ou 100 centímetros. Porque 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Cálculo do perímetro da pipa. 2P, que é o símbolo do perímetro, são 2 segmentos de 17 centímetros, 2 segmentos de 15 centímetros e 2 segmentos de 25 centímetros. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 25, 50. Então, o perímetro deu 114 centímetros, que equivale a 1 metro e 14 centímetros. Olha esse valor, 1,14 é maior que 1 metro de linha que ele tem. Então, a gente conclui que, como o cálculo do perímetro é maior que 1 metro, a quantidade de linha não será suficiente para contornar toda a estrutura. Certo? Esse foi mais um exercício. E ao concluir o item anterior, esse último exercício, você já pode realizar em casa a tarefa 10, Teorema de Pitágoras. A correção virá numa próxima videoaula. Beijos e até mais! Bom estudo! Qualquer dúvida, pergunta aí pra gente, tá bom? Manda um comentário.